vai seguindo a nossa pauta. Você pode comentar um pouquinho sobre como você escolheu esse caminho, né? Já que você saiu de uma área para poder enriquecer em outra também. Foi interessante, sabe, porque, como eu falei, eu sou designer, né? E Aham. daí um dia eu fiquei sabendo que abriu um processo de seleção nessa grande empresa e me inscrevi para fazer o processo de seleção lá. E fui passando etapa, 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 no fim foi contratado, mas era muito engraçado porque eu era a única designer. Os meus outros 3 colegas eram todos economistas, né? Porque era para trabalhar com previsão de vendas. Veja bem, uma designer trabalhando com previsão de vendas, de perfumes, de batom. Mas enfim, né? Me contrataram, vamos fazer o que tem que ser feito. Então, me desenvolvi muito, aprendi muito nessa empresa. E lá a gente trabalhava com times de lançamento. Então, por exemplo, ia lançar um perfume novo, então daí pegava uma pessoa de cada área, uma da produção, uma do comercial, eu de previsão, alguém do marketing, e você começava com o lançamento desse produto desde o início ali da concepção até ele estar sendo produzido e distribuído. E aquele processo me encantou de uma maneira que eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. Quero trabalhar com essa estratégia, com marketing, né? E comecei então daí procurar me instruir, né? Fui então fui em busca do conhecimento na área do marketing. E acabei então migrando de área. E depois para virar professora foi um pulo também, né? Porque quando você faz doutorado, né, você já está chamando, né? Você está falando, quero ser professora. E tinha um pouco de dúvida quando eu comecei, porque eu pensava, mas será que eu vou gostar de dar aula, gente? Será que é bacana dar aula? Né, eu tinha um pouquinho de medo, mas no fim me apaixonei e, né, estou muito feliz com a minha carreira. Maravilha. Excelente. Professora Shirley, primeiramente também, né, bom dia e muito obrigada por estar aqui com a gente. É sempre uma alegria receber professores, né, o corpo docente da equipe da Uninter de Curitiba. E a gente quer cada vez trazer mais e mais professores para estar aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Eu queria colocar uma questão que é o seguinte: os desafios, a gente sabe que eles são crescentes, né? Todos os dias, mais e mais desafios. E como que tem sido hoje atrair mais consumidores, atrair os consumidores com esses desafios, né? Muitos apelos aí no mundo virtual. Enfim, como que tem sido assim, esse desafio de atrair mais consumidores? Então, Maria, realmente é um grande desafio e ele só faz aumentar, porque a concorrência está cada vez mais acirrada, a gente recebe um fluxo de informação, inclusive eu estava vendo hoje de manhã, por dia, um pesquisador calculou mais ou menos tanto de informação que a gente recebe, é algo em torno de 34 giga de informação, você imagine. Então, como que a minha empresa, como que a minha marca vai chamar atenção no meio desse mar de informações, né? E, claro, não são só informações sobre produtos, mas a grande maioria é propaganda sobre serviço, sobre produto, outdoor, revista, rede social, TV, rádio. A gente é bombardeado com esse monte de informação, né? Então, meu Deus, como que eu vou chamar a atenção do meu consumidor? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que você tem que primeiro conhecer muito bem o seu público. Então, quando um gestor ou empreendedor fala para mim, eu pergunto assim, quem que é seu público? Não, eu vendo para todo mundo. Eu já fico falando, isso não é legal. Vender para todo mundo porque é complicado. Por quê? Porque as pessoas são muito diferentes. Né? Então, as tuas estratégias, como é que você vai fazer uma estratégia única, eficaz, efetiva para atingir pessoas tão diferentes? Então, a primeira coisa é saber quem é seu público e conhecer muito bem esse público. Feito isso, você vai começar a fazer um conteúdo de qualidade. Né? Não vou nem falar em produto e serviço, que se não for bom, nem para frente vai. Né? Então, isso é óbvio, né, que o produto e serviço tem que ser de qualidade. E também, não que o gestor ache que seu produto é bom. O gestor acha maravilhoso. Ele perguntou para o consumidor. Será que o consumidor acha isso também? Então, conhecer o público, saber o que ele quer, e você vai começar então a fazer conteúdos que esse público goste, que esse público curta, porque aquele marketing antigo, né, que a gente chamava de marketing invasivo, né, que nem perguntava se a pessoa queria ver a propaganda, se a pessoa queria receber o e-mail, isso está com os dias contados cada vez mais, né? A gente recebe tanta informação que a gente nem presta mais atenção nisso. Eu só vou prestar atenção naquilo que eu me conecto.
né, naquilo que eu vou me engajar. Então, se o gestor empreendedor conhece seu público, ele vai saber o tipo de assunto, o tipo de post que vai fazer esse consumidor se engajar. E daí ele vai conseguir se destacar. É extremamente Com importante, né? certeza. Porque como que você vai... Porque o marketing, professora, ele tem uma função, dentre várias outras, que é o despertar, né? Despertar desejo, né, Uhum. de consumir. Eu vejo uma comida gostosa, nossa, eu quero. Eu vejo uma peça, eu vejo, né, um Isso. curso, enfim. Esse despertar, a gente precisa, então, pelo que eu entendi, segmentar, né? Qual Uhum. público eu quero atingir é um primeiro passo, então, para que Isso. a atração fique maior. Perfeito, Isso. perfeito. Exatamente. Você tem que segmentar para conhecer muito bem, para daí fazer as suas estratégias focadas, né, nesse público. E interessante, Maria, que você colocou a palavra certinha, desejo, porque muita gente critica o marketing porque fala que o marketing gera necessidades que não existem, né? Mentira, o marketing não gera necessidade, a gente já nasce com elas. A gente Sim. já nasce com necessidade de comer, de se sentir seguro, de se sentir querido pelas pessoas, é do ser humano. O marketing apenas ele vai mostrar formas de você satisfazer essas necessidades, que daí sim são os desejos, né? Como você comentou. Isso. Exatamente. Professora, como funciona essa atuação na sua cidade? Né? Como funciona esse trabalho? Eu queria saber um Ah, contexto para as pessoas usarem como exemplo, né, independente do seu município, né, de atuação, mas eu queria que você contasse do seu contexto, né, aí no seu município. em relação, você fala a minha carreira, não em relação ao marketing em geral, E Rafa? ao marketing em geral. Tá. Como é que funciona aqui? Então, eu acho que já há algumas décadas com a globalização, tudo ficou muito parecido, né? Mas a gente sabe que tem umas Uhum. especificidades, né? Às vezes eu estou dando aula assim para alunos de todo o Brasil, até alguns alunos dos polos internacionais, e daí eu dou um exemplo, falo assim: ah, então lembra aquela lista telefônica que não existe mais? Daí tem um aluno que fala: não, aqui na minha cidade ainda tem lista telefônica, né? Uhum. Então você tem, o Brasil é muito grande, né? A gente às vezes toma que todo Sim. o Brasil é igual ali onde a gente mora, né? E na verdade não é. Então, é interessante isso do consumidor, que ele tem sim suas diferenças. Por exemplo, eu tive um cliente lá em Canoas, que era uma empresa familiar de material de construção, e daí o filho, né, mais velho, estava estudando, né, então estava super empolgado, fazendo administração, ele quis reformular a loja, que era uma loja assim, né, aquele padrão bem antigo, né, tem um balcão, um atendente atrás, e ele tipo, demoliu tudo e fez assim uma baita loja. Só que o que aconteceu? Aquelas pessoas que iam lá na loja dele, né, pessoas mais do interior, assim, elas pararam de ir, porque elas achavam que elas não tinham nem roupa para entrar naquela loja. Tão chique que ficou, né? Tinha uma escada rolante, acho que foi a primeira da Ah, cidade. Então, a gente tem que cuidar com essas especificidades locais, né? E tudo volta a cair. Quem é meu público? Do que ele gosta? Você tem que perguntar para ele, né? E você pergunta como? Fazendo pesquisa. Então, sempre a gente vai cair nessa questão de você fazer pesquisa para entender o seu público. Não é o que o gestor acha, é sempre o que o público acha. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou em aula. Quando eu trabalhava nessa grande empresa de cosméticos, a gente ia lançar uma linha nova de maquiagens, né, para adolescentes. E ali daí o time reunido, né? A gente contratou umas 3, 4 agências, né, para fazer as embalagens, fazer a divulgação, e a gente decidiu ali, não, essa agência aqui, a gente gostou mais da embalagem, da forma de divulgação, tal, vai ser essa aqui. Mas alguém falou, vamos fazer uma pesquisa com as adolescentes? Ah, vamos. Quando a gente fez a pesquisa, deu um resultado completamente diferente do que a gente, enquanto, assim, e eu acho que já faz um tempo, hein, gente, estava mais perto da adolescência do que eu estou agora, né? Então, a gente tentando pensar como adolescentes do que ela gostaria, a gente ia errar, né? Então, não adianta, você tem que falar com o seu público, tem que perguntar para ele o que ele gosta, como ele quer. De repente, ele gostava daquela loja com um padrão assim mais tradicional, mais antigo, né? Quando você envidraçou tudo e colocou uma escada rolante no meio, né? Você perguntou para ele se ele queria, né? Igual o logo, quando a empresa resolve mudar radicalmente a sua logo. Esses dias a Gap fez isso, né? Então a Gap, sei lá, achou que estava antiga a logo, resolveu mudar.
Em uma semana voltaram atrás, pediram desculpas, porque os consumidores começaram a reclamar. Deveria ter perguntado para o consumidor, o que você acha da logo? Tá legal? Você acha que precisa mudar? Você acha que está velha? Né? Não perguntaram, foram fazendo. Nossa, mas o que você disse é muito interessante sobre o equilíbrio, né? O que o cliente gosta, o que ele prefere, mas também a gente tem que se atentar ao que o cliente, enquanto dono da empresa, também quer. Por exemplo, às vezes o cara da loja de material de construção queria mudar uma modernizada no espaço, né? Ele tinha esse desejo de ter um espaço, né, um pouco melhor, mas o público queria a mesma coisa tradicional, assim, né? Então, como encontrar esse equilíbrio, né, de satisfazer você enquanto profissional, satisfazer o seu cliente, né, que é o dono da loja de materiais de construção, e o público, né? É uma tarefa desafiadora, né, de você, né? Exatamente. É criatividade, né, Rafa? Então a gente tem que usar da Sim. criatividade para tentar chegar no meio termo, né? A mágica é essa. Como é que eu consigo deixar alguma coisa moderna e tradicional ao mesmo tempo? Que elementos que eu posso conseguir? Aham. Daí você tem que chamar uma arquiteta, você tem que brifar isso, né, para essa arquiteta explicar qual que é a ideia disso, né? E claro, faz uma pesquisa, faz um grupo focal. Grupo focal, quando você põe vários consumidores conversando sobre o teu produto, seu serviço, sua loja, né? Troca uma ideia com eles, Sim. mostra, vê o que eles acham, né? O caminho é por aí. Excelente. É isso. Gente, Ok. pois é, o bate-papo está tão incrível, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa de, vamos dizer, de repaginar, né? Desde um logo até a sua estrutura física, né? Às vezes a gente acha que está agradando e, de fato, tem que ser feito tudo com muito cuidado, né? E passo a passo e com muita pesquisa, né? Por isso a gente está aqui sempre, toda semana, sabe, professora, falando do estudo continuado, da valorização de cada profissional, né? Semana passada nós trouxemos uma aluna que falou de paisagismo, de arquitetura, de urbanismo, né? Então a gente sempre pensa muito superficialmente, o paisagista ele vai fazer meu jardim. Não, ele melhora as cidades, enfim, tem todo um contexto. Então a gente deve sempre o quê? Buscar profissionais que estudaram, que são qualificados, né? Quer repaginar a sua empresa? Quer fazer uma mudança na empresa? Tem que ter um profissional ali para te ajudar. E eu acho que muito importante também, não sei, posso estar falando algo que não tem sentido, mas eu acho que é muito importante quando a gente cria um negócio, a gente saber para que público a gente está voltado, né? Público masculino, feminino, a classe social, né? Então, isso também é muito importante dentro da segmentação, né? Isso. Mas, professor, eu queria agora, o assunto que eu estou extremamente curiosa é falar, né, do neuromarketing. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos benefícios, né, de fazer um investimento em neuromarketing, por favor. Então, Maria, o neuromarketing ele é relativamente novo. Começou ali na década de final dos anos 90, então se a gente for ver na história da humanidade, ele é super novo. E como tudo que é muito novo, ele causa às vezes medo nas pessoas. Algumas pessoas acham que a gente vai fazer uma propaganda subliminar, que vai convencer as pessoas a comprarem coisas que elas não querem, né? Então, tem muito disso, né? E na verdade, não. A ideia é aquela de sempre, o que está lá dentro do marketing, que é conhecer muito bem seu consumidor, para então desenvolver produtos e serviços que vão ao encontro, né, do que ele precisa. E assim você vai continuar vendendo e esse cliente vai te indicar para outros. A ideia é essa. Então ninguém quer manipular ninguém. Só que o que acontece? A gente toma cerca de 90% das nossas decisões, elas são tomadas de forma inconsciente. A gente até não tem essa sensação, porque muitas vezes a gente primeiro toma a decisão e depois, de uma forma inconsciente, você justifica aquela decisão. Mas a grande maioria é tomada lá no nosso cérebro de uma forma muito inconsciente. Então, às vezes, eu vou perguntar para o meu consumidor por que ele comprou tal produto, ou se ele gostou de determinada propaganda. Ele pode falar que sim, e se eu perguntar o porquê, ele pode falar que não sabe, que simplesmente gostou, ou pode racionalizar, né? Não mentir, mas ele racionaliza e te dá uma resposta, mas que nem sempre é a verdadeira.
E o neuromarketing ele vai justamente aí. Então, como ele vai olhar a fisiologia, então se a pessoa está suando, para onde que a pessoa está olhando, ou as ondas cerebrais, quais áreas do cérebro são acionadas quando ela vê tal propaganda, ou quando ela está consumindo tal produto, não tem como mentir, né? Então, mentir ou omitir. Porque o neuromarketing é isso, é uma ciência. A gente, então, emprestou equipamentos, emprestou teorias lá da área da neurociência para fins, né, de marketing, para entender melhor, porque a ideia é sempre entender o consumidor. Então, eu tenho agora técnicas que eu consigo entender muito bem esse consumidor. Um exemplo clássico também, a empresa Frito-Lay, né, que é detentora daquela marca de salgadinhos, a Cheetos, ela fez uma pesquisa, fez um grupo focal, e ela queria saber sobre uma propaganda que ela ia lançar nova. Então, a propaganda era assim, a pessoa, duas mulheres entravam numa lavanderia, aquelas lavanderias que a própria pessoa põe sua máquina, a sua roupa para lavar, e daí, tipo, tinha uma máquina só disponível, então uma meio que empurrava a outra, assim, pegava a última máquina, né, e saía toda exibida, toda pimpão. A outra ficava chateada com aquela situação, com a grosseria, abria a máquina e colocava todo o pacotinho de Cheetos nas roupas brancas da outra e fechava, e saía toda feliz. Quando mostraram para os consumidores essa propaganda num grupo focal, né, que estão ali os 5, 6 consumidores, 10 consumidores reunidos, a maioria falou que, nossa, horrível essa propaganda, que pessoa vingativa, que pessoa mesquinha, que horror, não sei o que, não sei o que. Né? Então, não foi bem avaliada no grupo focal. Mas a empresa, em paralelo, fez uma pesquisa em neuromarketing. Então, ela mostrava essa propaganda para as pessoas e, com o aparelho de eletrocefalograma, ela viu que a área do cérebro que era acionada quando as pessoas viam, era a área da alegria, do prazer, então mostrando que as pessoas tinham gostado. O que acontece? A gente tem um verniz social, né? De repente, eu não vou falar que eu gostei da propaganda, que vão ficar me julgando, né? Que eu sou uma pessoa vingativa, que eu sou má, tal. Não vou falar isso em público. Mas para o neuromarketing não tem como mentir. E o que aconteceu? A empresa bancou, tipo, falou, não, vamos veicular a propaganda sim. E foi um sucesso, tanto é que essa empresa de pesquisa de neuromarketing ganhou até um prêmio, né, porque realmente a propaganda se tornou um sucesso. Então, o neuromarketing, ele vai nesse sentido, assim, de entender realmente o que o consumidor gosta, que às vezes nem ele sabe que ele gosta daquilo, né? Nossa, eu tô de cara e eu amei. Gente, pensa, né? Esse exemplo que você trouxe, ele é fantástico, né? Porque quem é que vai ficar feliz? Nossa, mas, né, tipo, um pacote ali na máquina, nossa, que incrível. Estou tomando contato agora com o neuromarketing, eu li algumas coisas, né, quando o Rafael colocou a pauta, e eu fiquei encantada. Não, realmente a gente se tanto é que por isso que eu, né, como você falou, sempre uma educação continuada, né? Eu já tinha um doutorado, voltei a estudar, de tanto que eu me encantei pelo tema, né? E é interessante porque tem outras técnicas também, por exemplo, o eye tracking. Eye tracking é aquele óculos que a gente coloca no consumidor, que ele vai rastrear aonde que o consumidor está olhando. Pode ser tanto no e-commerce, num site, como no ambiente físico mesmo, né? Então, o consumidor entra na minha loja, aonde que ele olha? Quais pontos que ele detém o olhar? Ou aqui no meu e-commerce, aonde que ele olha primeiro? Ah, é ali? Então ali eu vou colocar o meu produto que eu quero vender, que está com uma margem boa. Ou ali eu vou pôr minha logo. Né? Então o eye tracking também é algo bem interessante, né? De mostrar quais são os pontos que chamam mais atenção dos clientes para você trabalhar nesses pontos. Sim. Professora, Rafael, rapidamente, tá? Me diz uma coisa, essa revolução, ela está por vir? Assim, porque o neuromarketing, ele década ali de 90, né? Isso. Mas você acha que dentro do seu conhecimento, do seu pensamento, ela já está sendo muito explorada por várias empresas, aí, igual a PepsiCo, né? Acho que é essa PepsiCo que é a do chips. Possivelmente outras empresas aí, né, vamos supor, maiores, ou que estão mais à frente, já estão usando, mas como é que está isso, assim, em termos de número de empresas usando o neuromarketing? Então, assim,
como tudo que é novo, né, tecnologia, tal, ela é muito cara, mas ela começa a cair conforme o tempo vai passando, os custos vão diminuindo. Então a gente já vê alguns movimentos aqui, assim, no Brasil, sabe, de algumas empresas que não são grandes, que estão tentando usar. A gente vê o surgimento de alguns laboratórios, tem muito ainda para caminhar, sabe? Mas o neuromarketing também, a gente pode pensar em aplicar ele não apenas utilizando essas tecnologias super modernas, a gente pode entender da teoria do neuromarketing, aplicar, né, no dia a dia da empresa. Uma coisa bem simples, né? Então, a gente sabe, segundo o neuromarketing, que o ser humano, ele gosta de rostos, né, de pessoas. Então, como a gente falou, você está no meio de um monte de propaganda, de informação, então, teu post, se você colocar um rosto de alguém, vai chamar atenção. Claro, ele tem que ter conteúdo, tem que ser bacana, porque se não chama atenção, o pessoal olha, porcaria, né? Não gostei e não segue mais, né? Para de ler. Mas pelo menos chama atenção. Então a gente sabe que isso é do ser humano, a gente tem uma área no nosso cérebro que ela é específica para reconhecer rostos. Tanto é que se você, em vez de rosto, quiser colocar objetos que lembrem um rosto, que a gente chama de pareidolia, né? Então você coloca lá, vocês devem ter visto isso na internet, você olha para uma bolsa, parece que é um rosto de uma pessoa, né? Você olha às vezes para a tomada, parece uma pessoa sorrindo, né? Então isso chama a atenção do cérebro. É muito interessante, por isso que as pessoas veem na nuvem figuras, no reflexo da janela, isso é do ser humano, porque a gente está o tempo todo procurando esses rostos, e isso vem lá dos nossos ancestrais, né? Antigamente, quando vivíamos em cavernas, era importante a gente olhar e reconhecer que era um rosto humano e não de um dente de sabre que poderia comer a gente, né? Então a gente desenvolveu essa capacidade, né? Então de reconhecer, e isso quando a gente usa, né? Então num post da internet, você coloca um rosto de uma pessoa, você daí então consegue chamar mais atenção. Então não precisa de repente ficar pensando só em equipamentos super caros. É bacana, grandes empresas do Brasil já estão usando, McDonald's, Boticário, Natura, né, já estão fazendo pesquisas e utilizando. Mas se eu tenho uma pequena empresa, uma média empresa, então eu vou entender um pouquinho da teoria, do que os homens gostam, se meu público é masculino. Ou a gente sabe que as mulheres, por exemplo, elas são muito mais empáticas, segundo a neurociência. Então, se você coloca uma propaganda de mulheres conversando, com filhos, vai chamar mais atenção. Agora a gente sabe que os homens são mais práticos, mais diretos. Então, a minha propaganda vai ter que ser diferente, né? E isso, então, não envolve grandes equipamentos, apenas realmente o conhecimento da área, né? Sim. A neurociência, ela envolve comportamento, né? Gera estímulos, né? Alegria, enfim, sensações, né? Isso mesmo. Incrível, me deu vontade de estudar. Vamos lá, Rafa, desculpa. Eu queria abordar um outro tópico com você em relação aos erros que profissionais podem cometer durante esse meio termo, né? Você já deu vários cases aqui, mas, no seu ponto de vista, quais são os principais erros que a gente pode cometer dentro dessa área, por exemplo? Em relação ao consumidor, né? Então, primeira coisa, eu até falei um pouquinho no início, né? Não usar aquele marketing invasivo, né? Tanto é que, nossa, vive tendo discussão desses telefones que ficam ligando para a gente, né? 8 vezes por dia, né? Sim. Isso não é marketing, gente, isso não é estratégia, isso é uma coisa assim horrorosa, né? E o consumidor está cada vez mais. É um desespero, a pessoa tem que ter meta, chega no final do mês, então vira um inferno, né? Porque daí, coitados, eles têm que bater meta, eles começam a ligar para todo mundo. Só que eles dão tiro para tudo que é lado, né? Então, eu não sou o público deles. Por que ele está me ligando? Eu já tenho uma operadora, eu não quero falar com essa pessoa, né? O erro começa por aí. Eu nem sou do público. Então, você tem que saber que é seu público e falar com o seu público. É o marketing permissivo. O público que vai decidir se quer conversar com a minha empresa. E não eu ficar, tipo, sabe, pôr o pé na porta, empurrando ali. Não, isso já não serve mais para o marketing. Então, você tem que pensar nisso, né? Quem que é, o que ele gosta para falar diretamente com essa pessoa. É muito mais eficiente, é muito mais inteligente, né? Porque imagina você ficar disparando e-mails e fazendo ligações para milhares de pessoas para atingir, sei lá, 5%.
né? Não vale a pena para a empresa também. Tenho esperança que algum dia isso vai mudar, né? Mas estamos caminhando para isso, né? Quem sabe as empresas se atentem, mas infelizmente ainda tem. E não é só uma empresa, são setores que se comportam dessa maneira, né? Então, setores que, em vez do foco estar no cliente, o foco está nas vendas. E assim que ele consegue vender, o cliente, nossa, daí você liga lá, fica 20 minutos, 40 minutos no telefone, porque ele já conseguiu o que ele queria. O foco dele está em vendas, não no consumidor. A ideia é, então, que esteja no consumidor. Outro erro também que eu vejo, né, então a gente falou, então conhecer seu consumidor, fazer um conteúdo de qualidade, um produto desenvolvido para esse consumidor, eu tenho que também pensar em quando esse cliente liga para reclamar. Isso também é um assunto bem comum, né? Cada vez que o cliente liga para reclamar, o gestor fecha a cara, o dono da empresa fica bravo, né? A gente tem que pensar que se essa pessoa está ligando, é porque ela está te dando oportunidade de resolver um problema. Porque se ela fica muito, muito, muito brava e insatisfeita, ela nem vai te ligar, ela simplesmente vai para o seu concorrente. Então, quando a pessoa liga, né, então você tem que se colocar no lugar dela e pensar assim, puxa, né, realmente, tá, vamos tentar entender a visão dela. Né, tentar resolver, não ficar empurrando o problema para ela. Nessa empresa que eu trabalhei, que eu tenho muitos exemplos, né? Então, às vezes, a pessoa comprava um creme caro, daí ela usava quase até o finalzinho, e daí falava assim, me deu alergia. O que a empresa fazia? O certo era trocar? Não precisava, mas a empresa trocava, porque para ela enxergava que era muito mais barato, digamos assim, ela dá um outro creme para a pessoa, né, ou devolver o dinheiro, do que ter alguém falando mal da marca dela. Ainda mais nas redes sociais, né, como está hoje, de repente, antigamente a gente falava que um cliente satisfeito, ele contava ali para 6, 8 pessoas, que era aquele círculo da família, dos amigos. Hoje, um cliente satisfeito, se ele vai nas redes sociais, dependendo do cliente e da ação, isso viraliza e pode atingir milhões de pessoas, fazendo um estrago muito grande para as marcas. Então, a gente tem que se atentar a essa questão da reclamação. É claro, eu sei que tem clientes e clientes. Tem cliente realmente que a gente fala que a empresa nem quer aquele cliente. Acontece, né? Mas, assim, são minorias, né? São minorias. Verdade. Esclarecidíssimo. Professora Shirley, queria te perguntar uma coisa. Quais os ganhos que você pode dizer para um empresário, né? Quais os ganhos que o negócio dele teria em associar, né? Ali na gestão, administração, o neuromarketing, comunicação. Conta para gente um pouquinho sobre essa associação, por favor. Assim, é a parte boa agora. A parte boa. Porque se a gente for pensar, né, Rafa e Maria, as empresas, elas existem porque elas querem ter lucro. Para ter lucro, elas têm que atender os consumidores, né, de uma maneira eficaz, eficiente, para esse cliente continuar comprando e indicar para outras pessoas, né? Isso que se pressupõe da administração de uma empresa. E a partir do momento que daí, se eu uso estratégias não só de marketing, mas também de neuromarketing, então eu vou conseguir estar me comunicando muito melhor com esse consumidor, porque eu vou conhecê-lo muito melhor. Então, e a comunicação é essencial, né? Tanto é que quando a gente pensa em marketing de relacionamento, porque já passou essa época de só vender para o cliente e está tudo certo. Não, a gente tem que se relacionar com esse cliente. E quando eu penso em me relacionar com esse cliente, eu penso em comunicação, numa comunicação que seja eficaz. Então, o neuromarketing ele vai ajudar também, né, nessa comunicação. Então, é aí que a gente casa tudo, né? Administrador, ele quer atingir, vender para esse público, não só uma vez, mas, né, ao longo do tempo continuar vendendo. Então, eu vou utilizar os conhecimentos de neuromarketing para entender esse consumidor e também para me comunicar melhor com ele ao longo do tempo, né? Se a gente pode fazer um apanhado geral dessas 3 áreas, né? Perfeito. Sim. A efetividade é essencial para todos os negócios, né? Não tem dúvida. E essa associação me parece genial. Uhum. É para funcionar. Sim. A gente vê aí o que dá certo, né? Parece que tem uma pergunta, né, aqui
das pessoas que estão nos assistindo, né, Sim. Rafael? Mas antes de a gente começar, eu só queria complementar a pergunta da Maria. Para quem é novo nessa área e talvez vai investir no neuromarketing ou no marketing em geral, né, vai se aventurar numa graduação ou numa especialização, qual dica você deixaria, né, para ter esse entendimento de comportamento dos clientes, né? A gente tem isso, né, durante o curso, né, durante o período de graduação, mas você, enquanto profissional, qual dica você deixaria para esses profissionais que estão ainda começando, né? Estão dando os primeiros passos na carreira, no trabalho? Então, assim, é estudo, leitura, como eu falei, é uma área muito nova, então a gente tem algumas coisas, né, em português, mas a maioria dos bons materiais, livros, está em inglês ou em espanhol, mas já começa a ter, inclusive tem o meu que foi lançado, né, fazer o merchan já, pela Olha, Intersaberes também, Fundamentos do Neuromarketing. Ó, gente, pode fazer, não foi pode fazer. combinado, viu? A ficha caiu agora que você perguntou. Pode falar novamente, professora? Fundamentos do Neuromarketing, pela Intersaberes. Acabou de ser lançado mês passado, com a minha colega Maravilha, Vivian. parabéns. Está Obrigada. anotado. Porque, assim, justamente a gente sentiu falta, né, de ter um material, assim, em português e um material mais didático para os nossos alunos mesmo. Porque, assim, o neuromarketing, ele tem uma parte dele que, assim, é bem pesada mesmo, tipo, que você tem que entender um pouquinho do cérebro, do sistema nervoso, como funciona, faz parte, você não vai se tornar um médico, mas você tem que entender. Então, a gente tentou passar de uma forma mais, assim, palatável, mais didática, para que as pessoas entendessem também essas teorias, né, que vem do neuromarketing. Então, é isso, gente, é estudo. Né, estudo, leitura, é assim que a gente vai aprendendo. E sabe, e cuidar de onde você pega essas informações. Porque, infelizmente, até isso que me motivou a estudar mais, me aprofundar, né, no neuromarketing, tem muito charlatanismo, tem muita gente que fala que vai te ensinar a desenvolver um botão de compra no seu consumidor. Gente, não vai, isso é papo furado, sabe? Não existe isso, né? Mas tem muitas pessoas que alegam que conseguem fazer isso, né? Fica a dica aí, né, Eu gente? acho que você, assim, foi a dica, mas eu achei engraçado uma coisa, porque a gente tem uma pergunta e um comentário, pode ser uma pergunta que você já respondeu. Né? A Gislene Silva falou assim, infelizmente, hoje em dia tem muitos golpes utilizando o marketing, você tocou nesse assunto agora, né? E Andréa Silva Jardim perguntou o que fazer para saber se o marketing é verdadeiro. Você já está abordando sobre o assunto. Gente, sem saber, já respondeu assim, Incrível. 2. Transmissão de pensamento. E eu não estou nem aberto no chat aqui, eu não estou lendo o chat. O que você disse é extremamente essencial, ainda mais para essa questão agora da cultura dos cookies, né? De você abrir o site, de autorizar, de abrir as coisas, né? A pessoa já deixar a autorização, é um balãozinho chato que tem aqui embaixo, eu vou aceitar para eu conseguir minha vida. Às vezes ela nem percebeu no que ela autorizou, no que ela aceitou acontecendo. Também. Verdade. Exatamente. Como eu falei, né? Infelizmente, em todas as áreas, a gente tem bons profissionais, maus profissionais, empresas não muito éticas, né? Empresas éticas tem de tudo, né? A gente tem que tentar se proteger, infelizmente, né? Mas eu acho engraçado que quando eu comentei com meu filho cresceu, que ele entendeu que eu trabalhava com marketing, ele ficou horrorizado, falou, mãe, você engana as pessoas? Eu falei, não, filho, eu não engano as pessoas. A ideia não é essa, porque muita gente tem essa sensação, né? Não, a ideia não é enganar ninguém. Mas é interessante que a gente, infelizmente, tem que se proteger, sim. Até nessas entrevistas que eu dei na Semana do Consumidor ali, eu fui em busca de alguns dados mais recentes, né? Só no estado de São Paulo, os crimes cibernéticos cresceram 265% no ano de 2021, assim. Então, assim, foi uma coisa, assim, absurda. Então, a gente está... Nossa, e não é questão, a pessoa é burra porque cai no golpe. Não é. Eu conheço pessoas super inteligentes, doutores, pós-doutores, que já caíram em golpes, né? Então, a gente tem que estar atento o tempo todo, porque assim como a gente está pensando em estudar, em fazer o bem, fazer as coisas certas, tem gente que fica 24 horas pensando em como enganar a gente, né? Em fazer estratégias para nos enganar. Podemos até dizer que são mentes brilhantes também, né? Só que usam para o mal, né? Exatamente.
né? Poderiam trabalhar para o lado bom, né? Da força ali, né? Ajudando a fazer estratégias, trabalhando em empresa. Não, então estão do outro lado, É infelizmente. verdade. A Uninter não tem Já ainda fica. graduação em neuromarketing, não, né? Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Quem Ah! sabe, né? Quem sabe. Quem sabe, Mas, né? mas assim, nós temos cursos de pós. Tem Sim, cursos de posso. pós. Pós Sim. tem. Graduação, né? Vamos Perfeito, aguardar melhores momentos. perfeito. Tá bom. A gente já está se caminhando para o fim da live, né, do programa. Eu vou falar para a Maria fazer as considerações finais dela, né? Em seguida, a professora também, para a gente poder fazer o encerramento. Então, Maria, a palavra é sua, fica à vontade. Rafael, obrigada. Professora Shirley, fiquei encantada com tudo que eu vi hoje. Agradeço muito, né? E o Rafael também vai agradecer, mas agradeço muito por estar aqui com a gente, dispor do seu tempo e trazer tanto conteúdo, né, para as pessoas que nos ouviram e ainda as pessoas que irão assistir o programa depois. Eu fiquei muito honrada e muito feliz, tá? A gente volta e podemos trazer a professora depois, né, Rafa? Um futuro aí, lançamento de Sim. curso, semana da Black Friday, né? Alertando aí, ajudando os consumidores. Então, eu agradeço de coração, tá bom? Eu queria falar um pouquinho agora sobre a Uninter, né? A gente sempre no final traz aqui essa oportunidade para as pessoas que nos assistem, não só de deixar o nosso site, que é uninter.com, mas também mostrar, né, dizer que temos 2 unidades em Juiz de Fora, uma no centro, ali no calçadão da Alfred, que a gente está mostrando aqui agora, dentro da Galeria Constança Valadares, no primeiro andar, né, segundo piso, e temos uma unidade em Benfica também. E, gente, a gente está fazendo um questionamento muito grande quando a Uninter lançou sua última campanha, que é você poder pagar a partir de R$ 4,99 por dia para você ter uma graduação. É algo assim que a gente fica realmente de cara, porque se a gente pensar R$ 4,99, você vai investir no seu futuro por dia por esse valor e com a qualidade que a Uninter tem, porque todos que estão aqui nos acompanhando, ao pesquisarem, vão entender o motivo pelo qual eu vou dizer agora que a Uninter é a grande referência de qualidade no nosso Brasil. E uma oportunidade dessa passando na sua porta, na sua vida, né? E a gente sabe também que só a gente constrói a nossa história, né, professora, Rafael, Canal 10, Leonardo, nós somos autores da nossa vida e da nossa história. E através do conhecimento e da educação, com certeza você vai ter um futuro muito melhor. Não só a nível econômico, mas a nível das melhores escolhas que você vai fazer, na construção de um mundo, no seu entorno e de um mundo melhor também. Então, gente, é isso aí. O nosso site é uninter.com. Nós estamos à disposição e esperando você, tá bem? Até o próximo programa, então. Muito obrigada a todos. Professora, fica à vontade também para fazer suas considerações finais e aí a gente encerra o programa. Obrigada, Rafa. Então, novamente agradeço o convite do Rafa, da Maria, né, que tão gentilmente me chamaram. Adorei conhecer vocês. Se todo mundo de Juiz de Fora Obrigado. for simpáticos iguais vocês, ó, faço questão de tomar um café aí, hein? Pode vir, sem Quando eu problemas. passar Pode. por aí, como eu falei, estou bebendo Por favor. café. Eu vou subindo e vou parando, né? E vou tomando café em tudo que é cidade. Serão muitos Novos. cafés. Com certeza. Mas é isso, agradeço muito então também ao nosso público aí que estava nos assistindo nas redes sociais. E assim, gente, se ficou com alguma dúvida, gostou do conteúdo, também pode me seguir nas minhas redes sociais, né? Eu costumo responder rapidinho ali, é Shirley Miranda Camargo, lá no meu Instagram. Às vezes quer trocar uma ideia, quer mais informações, também fiquem bem à vontade para me procurar por lá também, tá bom? E acho que é isso. Muito obrigada, gente. Excelente, muito obrigado, professora Maria, Canal 10 e Uninter. A gente se despede dessa edição do programa. Caso tenha alguma dúvida, também deixe nos comentários, que a gente depois pode responder, né? Assim, cada live a gente faz uma seleção e deixa a professora responder, ou a gente mesmo pode entrar em contato. E a gente se vê na próxima edição, na próxima semana, de mais um programa A Hora Agora. Muito obrigado a todos.
É rapidinho, eu tenho 30 segundos para dizer por que você tem que ser aluno Ninter. A começar pelo curso de inglês, que é gratuito durante todo o período do curso, material didático de graça, o melhor atendimento do Brasil, segundo o troféu Reclame Aqui na categoria de educação, mais de 90 cursos para você escolher e nota máxima pelo MEC. E ainda deu tempo de dizer, venha para o Ninter, a sua faculdade. Nada como saber que o nosso veículo Só um está momentinho. protegido Não, você e pode- o investimento garantido. tá tranquilo. Pensando nisso, Você pode uma liberar proteção elas. veicular na Apoio, a melhor proteção veicular de Juiz de Fora e região. Não conte com a sorte, conte com Apoio. Entre em contato agora no número 32 3213 8978 ou pelo WhatsApp 32 99119 8259. Apoio, a proteção que cabe no seu bolso. É rapidinho, eu tenho 30 segundos para dizer por que você tem que ser aluno Ninter. A começar pelo curso de inglês, que é gratuito durante todo o período do curso, material didático de graça, o melhor atendimento do Brasil, segundo o troféu Reclame Aqui na categoria de educação, mais de 90 cursos para você escolher e nota máxima pelo MEC. E ainda deu tempo de dizer, venha para o Ninter, a sua faculdade.